Olá, boa noite a todos. Sou o enfermeiro Leonardo Barros. Mais uma vez agradeço a toda a direção do IBF, a todo o apoio da coordenação, comunicação, toda a divulgação para mais uma live. Hoje o IBF traz, nesse Setembro Amarelo, como conhecer os comportamentos suicidas. Já vou trazer agora a nossa convidada, que já é de conhecimento de todos, que é a psicóloga Claudilene Carina. Na semana passada nós fizemos uma live também sobre as identificações, né? E hoje nós estamos de volta. Olá, Olá, tudo bem? tá Boa me vendo, noite, tá me Karina. ouvindo? Tô Boa ouvindo, noite. tô ouvindo. Ah, sim, que bom. Olá, boa noite a todos. E é um prazer mais uma vez estar aqui junto para a gente poder falar sobre um assunto tão importante. Mais uma vez, nesse Setembro Amarelo, falando sobre a questão dos comportamentos suicidas. A gente já aprendeu algumas nomenclaturas na semana passada, né? E hoje a gente vai como conhecer esses comportamentos suicidas. A gente abordou um pouquinho sobre tudo isso também, mas não tão especificamente, né? Hoje são identificações. A gente falou sobre algum histórico, você trouxe relatos desde os primórdios, desde a parte empírica, e trouxe também as questões dessa revolução, né? Dessa reforma dentro da psiquiatria, da psicologia, desses comportamentos, desse cuidado com a saúde mental, desde a década de 60, década de 70, até 2008, que você também trouxe várias avaliações sobre essas questões. E aí, vamos entrar diretamente, né, a essa pergunta: como conhecer os comportamentos suicidas? Como que a gente pode conhecer? Está me ouvindo bem? Karina? Todos conseguem me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir? Será que deu algum problema lá? Acho que a Karina saiu um pouquinho. Estou aceitando ela aqui. É, vou te convidar. Voltei, Ah, conseguiu entrar, voltou. tá aí. Isso, eu não estava então no caso estivendo, mas eu então no caso ouvi. E aí hoje, então, de fato, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, né? Vendo então, no caso, sobre como reconhecer sinais e comportamentos suicidas. Mas eu sempre gosto de antes deixar muito claro que quando a gente fala sobre essa, então, no caso, temática do suicídio, isso é um assunto extremamente complexo, não é o outro tem esses aí, então, sinais que a gente vai tentar, não é o fato dele ter ou não que pode vir aí, então, no caso, fazer com que ele tenha
um comportamento suicida diante a isso. Eu, então, digo sempre que esses sinais aqui, no caso que a gente vai ver, eles funcionam, então, para nós como se fossem pistas, né? Como se fossem rastros ali que a gente precisa, então, ficar mais atento. Mas não existe 100% de, então, certeza quando a gente fala sobre comportamento suicida. Eu já ouvi casos, eu já, então, no caso, estudei casos que o outro não teve nenhum sinal de alerta e ainda assim ele teve uma tentativa de, então, suicídio com desfecho, então, fatal. Então, não tem-se uma certeza, né? Mas são rastros, são pistas, como eu gosto de, então, sempre no caso dizer, para que a gente fique mais alerta, para que a gente fique mais atento, para que a gente busque dialogar um pouco mais, no caso, com o outro, ao, então, perceber esses aí, então, sinais, no caso, que a gente vai ver. A gente sabe muito, né, que quando a gente viu na semana passada, que quando o paciente ele busca essa ajuda, no qual você fala, pergunta para o conhecido, pergunta para um amigo, e aí a gente sabe muito, acho que a gente chegou a falar na semana passada, sobre a questão dos sinais, que a gente não pode duvidar do que o paciente relata, do que a pessoa relata, que seria um sintoma dela. Às vezes ela passa uma informação que não é entendido por ela como um comportamento suicida, mas ela passa uma informação buscando um auxílio, né, que são esses sintomas. Os sinais já são algo que a gente possa identificar. E é melhor a gente começar pelos sinais ou pelos sintomas? Quando o paciente relata, pelos sinais? Porque eu acho que é mais fácil ali, né? E eu, então, no caso, tentei ver aqui, assim, os que são mais observáveis na maioria dos casos, né? Não que todos vão ter, mas são os que saltam mais em todos os casos. E aí eu sempre gosto de, no caso, começar dizendo, então, sobre um que eu acho que é o mais perceptível para toda e qualquer pessoa e até para quem está sofrendo com isso também, né? Não só para que a gente veja isso no outro, mas para que a gente consiga, no caso, olhar para dentro de nós e então perceber, no caso, também. Que é então, eu então digo sempre que uma coisa eu não gosto de lidar com outras pessoas, mas eu dou conta disso. Outra coisa eu não tenho capacidade para lidar com pessoas. Sempre quando eu tento ali, então, no caso, lidar, seja no meu, então, no caso, círculo social ou no meio de outras pessoas estranhas, eu não consigo, então, lidar. Eu brigo sempre com essas pessoas, eu, então, me sinto muito mal quando eu estou perto dessas, então, pessoas, por mais que eu saiba que é, então, no caso, minha mãe, que é, então, meu pai, que é o meu filho, que é meu primo, por mais que eu saiba que tem um laço ali, né? Mas eu não consigo me sentir bem com essas pessoas. Caso vocês se sintam assim, caso vocês saibam, então, de alguém que, então, se sinta assim, esse é o alerta, assim, eu digo, então, sempre que isso é uma sirene, na verdade, não é nem mais um alerta, mas é uma sirene ali suando, então, na nossa mente, dizendo que tem alguma coisa que não está certa. Porque todo ser humano, na sua essência, ele foi feito para lidar com pessoas. Nós somos seres que fomos feitos para, então, viver em pares, né? Então, a gente precisa ter um laço de afeto. Não importa se com a sua mãe, se com o seu primo, com um amigo, mas você precisa dar amor para alguém e automaticamente você precisa, no caso, receber amor de alguém também. Então, quando você não dá conta disso, tem alguma coisa ali que já não está no seu funcionamento pleno. Então, esse é, então, no caso, o primeiro sinal que eu sempre gosto de, então, falar. Karina, a Tânia Amara está falando aqui, é importante observar os sinais que nosso corpo também dá. Sim, com toda certeza. Nosso corpo e, então, no caso, nossa mente, eles tentam dar muitos alertas, então, no caso, para a gente, né? Para que a gente consiga, então, perceber isso e intervir da melhor forma, então, possível.
Só que acaba que muitas das vezes a gente não dá, aí então no caso devida atenção para esses aí então no caso alertas, né? Tanto físicos quanto aí então no caso mentais, e até em outras áreas aí então no caso que a gente tem também, né? Mas, mas com toda certeza é então muito importante que a gente consiga ter esse olhar aí então para a gente, né? Para que a gente consiga então notar eles. Então, número um, não ter a capacidade de lidar com outras pessoas, não conseguir estar em público, mesmo com aquelas pessoas que a gente mais gostaria de estar, não é isso? Sim, sim. Isso aí. O outro, no caso, que eu sempre digo aí, então, também, são mudanças drásticas de comportamento. Vamos supor, se é uma, então, pessoa que ela é muito extrovertida, ela sempre fala muito, ela sempre brinca muito, e aí, de uma hora para outra, você percebe que ela mudou ali, que ela está o oposto disso, né? Que ela quase não fala, que ela quase não interage mais. Isso é um outro, então, no caso, sinal de alerta muito grande, né? Não só, então, no caso, mudanças bruscas no humor, então, do outro, mas até mesmo no comportamento do outro. O outro tinha uma fala ali, no caso, mais calma, e fica numa agressividade no caso muito grande de uma hora para outra, ou até mesmo então, no caso oposto, uma então pessoa que era muito ríspida ali na então fala, e aí de repente ela fica calma então no caso demais. Então esses extremos assim, né, no nosso comportamento é um outro então no caso sinal de alerta também. E eu estou começando a ficar preocupada, hein? Isso que eu antes aí, então falei, que todos esses sinais não são uma certeza de um comportamento suicida, né? Hoje, então, a gente sabe que com isso aqui no caso que a gente vai ver, e principalmente com os 4Ds, então, no caso que a gente vai ver no próximo, isso é um alerta muito grande. Mas pode ser que venha a ter alguma coisa, como pode ser que não. Assim, não é uma, então, no caso, certeza, né? É algo que muda muito ali, é algo muito único mesmo, de uma, então, pessoa para outra. Eu eu brinquei com isso porque eu levei esse tema para a faculdade, né? Depois Uhum, da semana passada. E aí todo mundo levantou a mão, todo mundo falou, ih, eu já pensei isso. E eu já pensei em sumir, que a gente conversou na semana passada sobre uhum, isso. E todo mundo já sim, pensou em desaparecer, ou grande parte das pessoas, né? Não sim, generalizando. Ah, vou sumir daqui. E às vezes não percebe esses comportamentos que podem ser, como você bem disse, um uhum, dos sinais para poder ter atenção é a questão da terapia, a importância sim, de você não só ir até um profissional, mas de você ter um autoconhecimento sobre quem você é e o que você tem como pensamento. sim, sim. Porque muitas das vezes acaba que o outro, no caso, espera ter um prejuízo funcional muito grande para que ele busque ajuda, né? E aí isso traz um dano muito grande, porque assim como a Tainá, eu acho, né? Ela antes então falou, nosso corpo e então nossa mente, eles dão vários então sinais para quê? Para que a gente intervenha logo e mude o então quadro no caso que a gente vive. Só que na grande maioria das vezes a gente pega todos esses aí, então sinais, todos esses aí, então sintomas e a gente meio que vai abafando eles, sabe? E aí chega uma hora, enfim, que eles nos incapacitam aí, então de fato, né? E aí isso traz um dano muito grande. Imagina. Então, fomos pelo não ter a capacidade de lidar com os outros e ter as Uhum. mudanças drásticas de comportamento, seja ele de um momento feliz, de um momento triste, de um momento chateado, estressado, de um momento mais ansioso, ou seja, uma mudança repentina em fatores de influências sociais seria sempre, né? Sim, na grande maioria das vezes, sim. E, inclusive, o então próximo tem muito a ver com isso, que é o isolamento social, né? Quando o outro, ele deixa de se permitir ter contato com outras pessoas, independente de quais pessoas sejam. Mesmo ali os entes, então, no caso mais próximo, mesmo então, no caso pessoas que o outro tenha um então, nível de afeto ali, mas ele entende que é melhor ele não estar mais próximo de outras pessoas. E aí ele passa a restringir ali, né, cada vez mais o seu então círculo, no caso social, até que ele se isola 100% de outras pessoas.
Esse é um outro, então, sinal de alerta muito grave também. Muitas vezes está até frequentando o trabalho, resolve faltar ao trabalho, ou está Uhum, estudando e decide parar de estudar, mesmo gostando daquilo que estava fazendo. É algo, muitas sim, vezes, que o outro percebe, e aí foi o que você falou no início, quando eu falei sobre uhum, sinais e sintomas, que é uhum, muito mais fácil ver os sinais, porque o meio social vai conseguir te ajudar a esse questionamento. A gente falou sobre isso na semana sim, passada, né? Sobre o sim, questionamento, se está sempre se questionando ou questionado por alguém e pensar nisso de forma crítica construtiva, para você poder se sim. reconstruir constantemente. Sim, sim. Porque muitas das vezes eu acho muito válido, então, deixar aqui muito claro que quem tem esse tipo de comportamento logo no início não percebe isso, sabe? Para ele só não está mais bem para então estar junto de outras então pessoas, né? Então, por isso que é muito importante que uma outra pessoa, ao perceber isso, fale então para o outro. Mas uma outra dica que então, no caso, que eu já então deixo é sempre na fala com o outro, numa, então, no caso, conversa, então, com o outro, se ater a fatos comprovados. Não é tipo, eu acho que você está muito triste. Não. Eu tenho, então, notado que antes você ia para esses e esses e esses, então, no caso, locais, e hoje você não vai mais, sabe? Sempre buscar, então, se ater para fatos, porque naquele momento a mente do outro ela está numa desfuncionalidade muito grande. Então, se naquele momento você, no caso, conversar com o outro de uma forma muito subjetiva, o outro não vai entender aquilo que você está, no caso, passando para ele. Então, é muito importante que nesse momento a gente se atenha a fatos concretos e observáveis por qualquer então pessoa, porque aí não deixa dúvidas, né? Então fica muito melhor para que fale nesse então sentido. A Tainá está trazendo aqui. Normalmente, quem você citou a depressão, né? Quem tem Uhum, depressão às vezes até percebe, mas não consegue sair desse ciclo. Muitas vezes, né, quando já está instalada essa depressão, porque pode ter sinais anteriores a essa uhum, situação desse ciclo que ela está citando. Aí ela fala, é como se o corpo realmente não reagisse. Esses sinais para que as pessoas ao redor possam auxiliar e não cair esse ciclo totalmente na depressão, que realmente fica muito mais complexo a sua melhora. Não é que não vai conseguir melhorar. Sempre há a possibilidade de melhorar quando a gente encara as uhum, questões com realidade. Existe o problema, sim. todos têm problema. Entender Uhum. esse problema é melhor, não é isso? Sim, sim. E principalmente quando a gente fala, vamos supor, sobre, então, no caso, depressão, sobre a esquizofrenia, sobre o transtorno afetivo bipolar e sobre o transtorno de personalidade borderline, que são os quatro, aí, então, no caso, transtornos mentais que a gente mais percebe um comportamento suicida associado, aí, então, a eles. Nesses quatro, nós não estamos, aí, então, no caso, falando sobre o outro viver dentro daquela patologia o tempo todo. Não é no caso dessa forma, são ciclos ali. Então tem hora que o outro ele tá com a, então no caso sua patologia numa intensidade muito forte, mas tem hora que está um pouquinho mais ameno. E aí nesse momento que está numa intensidade muito forte, pode ser que logo então de início o outro não perceba isso, né? Então por isso que é muito importante uma rede então de apoio, um ciclo ali que entenda sobre isso para então falar, olha, você está vendo como que você está começando com isso, com isso, com isso? Porque isso pode ser um princípio de uma crise que pode levar o outro para uma crise, no caso, suicida, né? Então, por causa disso que é muito importante. Porque a grande maioria das crises, então, no caso, suicidas, elas dão muitos sinais antes. Quando então a gente já se reconhece um pouco melhor, dá, dá para que então a gente perceba, no caso, alguns então, no caso, sinais. E se houver uma intervenção dentro disso, na grande maioria dos então casos, a gente consegue reverter isso logo no então princípio, né? Mas muitas das vezes quem está passando por a crise sozinho não consegue então se dar conta disso. Então tem que ter toda uma rede de apoio para dar esse é então suporte na hora.
Só trazendo, você falou sobre a borderline, sobre a depressão, bipolar, qual foi o outro? E esquizofrenia. São os E, 4, então, no caso, principais que a gente percebe comportamento suicida. os quatro principais Isso. comportamentos Não suicidas. que nos outros não tenham, né? Mas a gente sabe que nesses tem uma prevalência muito maior. Aí está trazendo aqui, né? O El Santos, a Tânia, é importante observar, porque isso é salvar gente, salvar vidas. Uhum. O El Com Santos certeza. fala que está vivendo isso na família. Infelizmente, a irmã, por conta de uma questão de relacionamento, está com vários sintomas, né? No caso aí, são mais sinais de depressão, tudo isso por Uhum. conta do término de um relacionamento. Assim, Uhum. aproveitando, né, já que a gente está falando, abrindo um parênteses, essa questão, muitos casos hoje, por conta do término de relacionamento, seja de amizade, seja de namoro, a pessoa Uhum. confia tanto no outro, ou se acaba se entregando, eu não sei, você teria o terminologia melhor para poder falar, Uhum. acaba se decepcionando, criando uma expectativa, achei a palavra, criando Sim, uma sendo expectativa maior frustrado. do outro do que na sua. Uhum. Como que seria assim, uma orientação para esses casos, já que o El está falando sobre isso? Uhum. Então, eu acho muito importante, então, que a gente fale só antes disso, que um único fator de risco não necessariamente predispõe o outro para desenvolver qualquer transtorno mental. Nesse caso aí, então, dela, e na grande, então, no caso, maioria, sabido que o luto, né, que é o que ela tá, que é o que eu, então, no caso, imagino que ela esteja passando nesse, então, momento, que é a perda ali, né, de um vínculo que ela, então, no caso, sonhou, que ela, então, no caso, alimentou, né, durante muito tempo. E aí, quando se vive esse, então, luto, isso é um dos fatores de risco para que você possa, então, ter algum transtorno mental. Só que não é só isso, na verdade. A gente fala que existem 4 Ds, né? São quatro, então, no caso, palavras que então se dão início com a letra D, que colocam o outro num, então, sinal de alerta muito grande para vir a ter um comportamento suicida, que é a desesperança, o desamparo, é, o desespero e a depressão. Então, vamos supor, o outro está passando por um luto. Ele está passando, então, por uma fase, no caso, depressiva. Ele fica mais triste, ele fica, então, no caso, mais apático, ele, então, chora mais. Isso é o esperado dentro dessa fase. Não é bom, né, que você passe por essa fase sem isso. Então, isso é algo normal dentro da perda que, então, você teve. Só que isso não uma certeza de que você vai vir a ter uma, então, no caso, doença, né? Ou então, no caso, transtorno depressivo maior. O que pode fazer com que muita, então, das vezes passe para isso são os outros 3 Ds, então, que a gente fala. Que é o fato de, então, você sentir que você não tem uma rede de apoio, e aí esse item entra no desamparo, né? Você, então, sentir que você não tem pessoas que você pode contar, no caso, naquele momento. E aí, por isso que essa rede de apoio, ela é sempre muito importante, porque por mais que o outro te diga que ele não quer que então você fique perto dele, mas é muito importante que a gente entenda que o outro diz isso, porque naquele momento a mente dele não está funcionando de uma forma funcional. Então ele diz isso, mas isso não é o que ele lá no fundo quer, né? Então ter gente perto, né, mesmo quando você não quer, isso é então no caso fator muito importante para que você não venha ali no caso entrar em um então processo depressivo então de fato. O outro é a desesperança. Então, quando a gente passa por um luto, na grande maioria das vezes, dita que não existe esperanças numa, então, no caso futuro, né? Que então você não vai ter, então, no caso futuro. Nesse caso que ele antes falou, pode ser que ela, então, no caso, acredite que não existe uma vida sem, então, no caso, aquele vínculo que ela tinha. E aí é muito importante que essa rede, então, de apoio busque formas concretas para, então, mostrar que sim, pode ter uma vida depois daquilo. Que ela pode estar muito triste nesse, então, momento, mas que existe uma forma dela sair disso, né? E aí
nessa parte, na grande maioria das vezes, aí, então, a gente, no caso, fala sobre a importância do acompanhamento psicológico, né? Você já dá uma esperança, então, no caso, para o outro, mostrando que existem alternativas para que ele lide com aquele, então, no caso, problema. Mas de uma forma, então, no caso geral, o que eu posso, aí, então, no caso, falar para o El é sobre a importância, né, de, então, se manter próximo ali do outro, de, então, puxar o outro para coisas que ele, então, goste, ou por mais que o outro não queira, no caso, sair de casa, né, mas faz coisas em casa mesmo. Eu digo aí, então, sempre, eu tô sem ânimo, né, que é uma, então, no caso, queixa muito recorrente de quem tenha, então, no caso, depressão. Você não tem ânimo para, então, fazer isso, isso e isso, mas você dá conta de, então, fazer o quê? Eu hoje dou conta de, então, tomar um banho e de, no caso, lavar o meu, então, cabelo. Show! É isso que, então, a gente precisa. Essas pequenas doses, aí, então, no caso, funcionalidade que o outro precisa, verdade. Porque o, aí, então, transtorno depressivo maior, ele é uma, então, no caso, doença mental, que acaba por tirar o senso de utilidade do outro. Então, acaba que o outro, no caso, acredita que ele não é mais útil, né? Que ele não tem ali uma serventia para o meio que ele vive. Então, é muito importante que a gente mostre ali nos mínimos, então, detalhes, que existem coisas que mesmo o outro triste, muito triste, mas ele dá conta de, então, no caso, fazer. Aí ele está citando, né? Eu estou tentando fazer com que ela enxergue e entenda que o término de um relacionamento não significa o fim da vida. Ela não pode deixar se abater e se permitir adoecer. Pelo que eu entendo, até pelas experiências a nível de saúde, a gente percebe que muitas vezes, as falas tem que ter um cuidado muito grande. E você citou uma coisa que eu vejo com muita importância, dar tarefas, né? Isso é Essas muito tarefas do importante. qual ela mais é melhor do que as falas, muitas vezes. Com Porque certeza. isso é um processo. A Tânia estava falando, dura 3 anos, pode durar 4, 5, 10, pode necessitar de terapias constantes até um momento. E lembro a todos, né, até por conhecimento em questão de terapia, a Karina pode confirmar isso, de que a alta terapêutica não é muitas vezes o profissional que dá, não. Você tem essa alta por conhecimento de si próprio. Verdade. Então, isso é muito importante. Né? Nenhuma terapia te segura na terapia. Isso é um Verdade. processo. E você vai se descobrindo dentro desse processo autor da sua própria obra. Então você é esse autor. Então nessa situação, Karina, eu achei muito importante, pela fala do El, e até deixar um recado assim, da tarefas, o que ela gosta? Ela gosta de sair, gosta de passear. É mais do que falar, porque quando você cita isso, você cita o outro. E quando Sim, você cita o outro, ela não quer ouvir do outro, porque isso é o momento do luto, qual a Karina está falando. Então dá essas isso tarefas. aí. E uma outra Emendando, coisa tá. muito importante também é não focar no que traz a dor. Quanto menos você, no caso, puder, nesse então momento, focar naquilo que traz a dor para ela, melhor. Então, vamos supor, evita, então, no caso, ao máximo, focar no, então, no caso, relacionamento que ela teve. Nas falas, então, no caso, falar sobre isso. Muda o foco, né? Porque nesse, então, momento, ela, então, precisa disso. Ela, no caso, precisa olhar mais à frente que existem outras opções. Só que acaba que muitas das vezes, sempre quando a gente fala, né? Porque era ruim, porque era bom, você traz o outro para uma, então, no caso, memória que naquele momento traz uma dor muito grande. Então fica essa outra dica aí, então, também. Eu lembrei agora, eu estava dando aula hoje, processo de empatia, né? Se você sente dor sobre um fato, tem empatia pelo outro. Não cita o fato que dói nele. Uhum. O Wanderson está falando, né? Quem está falando? O Wanderson. Um dia ele vai estar aqui na live. Como podemos agir quando percebemos uma pessoa próxima com sintomas de quadro de depressão grave e a pessoa não quer pedir, aceitar ajuda? Como podemos agir? E às vezes ela não enxerga que é uma depressão, né, Karina? Sim, sim, com certeza. Existem, no caso, algumas formas, então, para isso. Tem
3 formas, se eu não me engano, que eu sempre, então, no caso, oriento. Se for uma, então, no caso, depressão gravíssima, né? Onde tem um dano para a funcionalidade, então, do outro, precisa, no caso, haver uma intervenção, até mesmo, então, de forma jurídica, né? Esse é um, então, no caso, processo que ele é muito doloroso para todos os entes, não só para quem sofre, mas para todo mundo que está em volta. Mas quando o outro perde a funcionalidade, e aí o que é isso? Quando o outro não consegue mais comer, quando ele não bebe, quando ele não fala, quando ele não anda, quando ele fica prostrado ali, então no caso na cama, e ele perde ali 90 a 100% a funcionalidade dele de vida. Nesses casos, precisa ter uma intervenção, então no caso jurídica, pelos meios, então no caso legais, para que seja feito isso. Isso é nesses casos, assim, extremos. Mas vamos supor, o outro tem uma, então, no caso, depressão grave, mas ele ainda tem uma funcionalidade para uma coisa ou outra. Tem 2 coisas que podem ser feitas nesse sentido. Uma, tem um, então, ditado que eu gosto muito, que eu acho que ele se aplica muito quando a gente fala sobre transtornos mentais, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você precisa falar isso, sim, repetidamente. Você precisa falar todas as vezes a mesma coisa. Você precisa falar de formas distintas. Você tem que ver filmes sobre o assunto junto com aquela pessoa. Você tem que botar o outro para ver lives. O que você puder de informação, que não seja você, então, falando uma outra pessoa, é algo válido. Outra coisa, então, que pode ser feita também. O ente que percebe isso pode buscar um acompanhamento psicológico para conseguir dar uma ajuda para essa pessoa. Porque, por mais que o outro não queira ir, você pode ir para um psicólogo e lá você vai ser orientado sobre, então, a melhor forma, sobre como, no caso, falar com o outro, sobre como agir com o outro. Você vai ser meio que capacitado para, então, lidar com a doença do outro. Então, isso é uma outra coisa muito benéfica também. E tem uma 4ª coisa muito válida também, que é o fato de, então, no caso, fazer terapia junto com esse membro, né? Você pede ajuda para esse ente, para essa outra pessoa, e você faz, então, no caso, terapia, seja então, no caso, casal, né? Se for ali, então, no caso, esposo, se for então, mulher, ou você faz, então, no caso, terapia familiar, né? Se for com algum membro da, então, no caso, sua família. Então, isso pode ser feito também. Tem essas 4, então, no caso, opções. Então, a questão jurídica me ficou ainda, né, uma interrogação. Como seria essa questão jurídica aí? Você precisa, no caso, buscar antes de tudo, né? Tem que ter o laudo de que o outro tenha então, no caso, transtorno depressivo, então, no caso, maior. Esse laudo, então, precisa ser dado por um médico psiquiatra, né? Você precisa ter o laudo lá com CID, enfim, tudo, no caso, atestando. E aí, visto isso, você procura, ou então, no caso, advogado, que aí ele entra com uma, então, no caso, ação para, então, pedir a interdição do outro, né? Que é quando, para fins legais, a gente entende que o outro não tem capacidade mais para, então, lidar com a sua própria vida, né? Então, uma outra pessoa vai ser responsável pelos cuidados com aquela pessoa. E aí, a partir daquele momento, enfim, você consegue internar o outro mesmo que ele não queira, você leva ele para o médico mesmo que ele não queira, você consegue obrigar o outro a ser, então, no caso, cuidado, né? Uma tutela, né? Como se fosse uma tutela mesmo. Isso aí. Então, dentro dos casos de depressão, né? E depressão é um termo muito repetido em todas as lives, seja qual seja a live, independente do mês, né? Hoje a gente está no mês de setembro, mas independente do mês, a depressão tem vindo, né? E a Karina falou sobre isso na semana passada, e isso daí vem de muitos anos. Então, desde lá do Egito, da Grécia, já se questionava essa tristeza denominada como depressão. E aí, nessas questões, nós temos a questão da tutela, uma questão jurídica, nós temos sobre entrar no assunto, e a forma de entrar nesse assunto não pode ser muitas vezes você. Então, se a minha esposa, se a minha amiga, se o meu irmão está triste, eu vou aprender a lidar com o assunto e pedir
para que ela procure uma outra pessoa. Exemplo, tem uma coisa falando lá no YouTube. Você já viu sobre isso? E a pessoa, quando não tiver muita coisa para fazer, e geralmente essa pessoa fica com a cabeça meio vazia, ela vai lá botar no YouTube. E ela vai começar a assistir e vai fazer o que a gente está fazendo hoje. Desde a semana passada, que é o mês de setembro. Água mole em pedra dura, como a Karina citou, tanto bate até que fura. Vai ver as situações. E a outra situação é, eu não estou preparado para isso. Então, eu vou procurar o profissional, vou contar para o profissional o que está acontecendo, que não é comigo naquele momento, mas eu faço parte desse grupo, porque eu estou inserido na família ou entre amigos, e o profissional vai me orientar como fazer essa abordagem. Não é isso, Karina? Tá indo? Isso aí, show de bola. Quando é uma pessoa muito próxima, eu buscar fazer terapia junto a essa pessoa. Então, vamos juntos? O que você acha? Vamos lá. Ou se for em família, aí a família. Sim. E aí cabe essas situações. Eu gostei muito, eu li uma coisa aqui agora, né, dos comentários. A Bárbara Vicente Santos está falando aqui. Eu passei por isso. Todos nós passamos, Bárbara. Todos nós. Todos os dias por 6 anos. E só a Karina tem conseguido me ajudar e a mudar e a moldar minha mente. Aí eu deixo você com a palavra aí, Karina, porque você foi citada, então você tem a palavra aí. Não posso falar muito, mas já que ela, então, no caso, falou aí, né? Fica claro, enfim, que eu atendo ela. Enfim, é isso, né? Como eu sempre digo, assim, não é algo fácil. Eu tenho plena certeza de que não é algo fácil. Mas como eu digo, não só para ela, né? E para tantos outros aí, então, no caso, clientes aí, então, que eu tenho, é algo possível. É algo 100% possível. Desde que é óbvio, né? Que o outro queira isso. E dentro, aí, então, disso, enfim, a gente vai, aí, então, no caso, buscar o que for necessário. Eu, aí, então, no caso, digo sempre, assim, que eu não sei tudo, assim. Eu sei, no caso, bastante, mas eu não sei tudo. Mas se o outro estiver junto comigo, assim, por mais que ele não acredite nele, mas se ele, então, no caso, acreditar em mim, eu posso dar, então, certeza para ele ali que o que for possível e o que for impossível vai ser feito para que ele tenha, então, no caso, saúde mental. E ao longo desses anos, nós temos dado conta disso, né? Então, a Bárbara, então, no caso, ela tem uma história linda, né? E que tem se tornado cada dia, então, no caso, mais linda, por toda a força que ela tem, enfim, por toda vontade de, então, no caso, viver que ela tem, né? Eu acho que tem muito, então, disso, e principalmente, né, do então fato sobre o quanto que é importante a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, né, que foi o que ela então fez, e de então buscar ajuda, né, mesmo indo contra todos, porque muitas das vezes a gente escuta muitas coisas, né, dos outros, mas assim como eu sempre digo, né, quem sente a dor somos nós, quem sofre somos nós. Então, por mais que o outro diga, mas e não é então psicólogo? Que isso? Isso é uma, então, no caso, bobagem. Isso é aquilo outro, isso é gasto. Mas só quem sofre, só quem sente a dor, sabe o quanto que é incapacitante, sabe o quanto que é frustrante. Então, e a gente está vendo isso mais em alta por causa do caso do Wesley, no caso, Safadão, né? Então, mais uma vez, está claro o quanto, sim, transtorno mental incapacita pessoas. Não só mentalmente, mas fisicamente, né? Então, é muito importante que a gente trate, que a gente tenha o acompanhamento, então, no caso necessário, para que não tire nossa funcionalidade ali da vida, né? Porque o fato de você ter um transtorno mental, isso de nenhuma forma, então, no caso, significa que você não possa ter uma vida, no caso, funcional, que você não possa ter uma vida com qualidade, né? Até os mais graves, né, então, no caso que a gente tem, quando tratado, você consegue ter uma vida com muita, então, no caso, qualidade. Então, eu acho que isso é muito importante ficar muito claro também. A vontade de viver, verdade. O El Santos está falando, mas ela mora um pouco distante, ela já não quer mais nos ouvir. Ele falou um pouquinho antes, mas eu acho que eu penso que se enquadra nisso, o El. Essa situação de buscar outras formas, mandar links para ela, convidar ela para estar na live, convida ela para seguir o IBF, para seguir a Claudilene Karina. A gente sempre vai fazer live e sempre vai tocar nesse assunto. Todas as nossas lives, a gente sempre fala sobre algo sobre depressão. Dificilmente a gente não toca nesse assunto, mesmo não sendo algo
de tema. Sempre entra nesse assunto. A Tainá está falando. Eu já sofri com relacionamentos também. E minha mãe, na tentativa de ajudar, falava as coisas ruins que ele estava fazendo. Dentro dessa situação aí, Well. Ruins que ele estava fazendo. Mas era bem pior. Ela acreditava que falando mal me traria o afastamento, mas na verdade não. Quer falar sobre isso um pouquinho, Karine? Sim. Foi o que eu antes, então, no caso, falei, né? Assim, eu tenho certeza que o El e tantas outras pessoas, aí, então, no caso, que aqui nesse momento esteja vendo isso, não faz por mal, assim. Eu não digo isso, não é, então, no sentido de culpabilizar, então, no caso, alguém, não. É mais, no então, no caso, sentido de dar uma orientação mesmo. Porque muitas das vezes a gente fala, no então, sentido de dar um ânimo ali pro outro, né? De, então, no caso, motivar o outro. Olha o que você perdeu, nem era tão bom assim e tal. Só que quando a gente foca naquilo que dói, naquele momento, isso tira o ânimo, isso tira a motivação que o outro precisa. Seria como se fosse mais ou menos assim: você está com, então, no caso, machucado, e ele está muito, muito, muito ruim. Quanto mais o outro mexe nele naquele momento, e principalmente quando você não tem força para aquilo, né, mais dor aí, então, você vai sentir e mais danos você pode ter por causa daquilo. Então, então, no caso, momento, não só ela, né, mas qualquer pessoa, quando está em, então, no caso, mental por causa de alguma coisa específica, quando então a gente sabe a causa isso, é sempre, no caso, muito importante que a gente tire o foco, que a gente mude o foco no caso daquilo, para que o outro consiga perceber que existem outras alternativas, que existem outras possibilidades aí, então. Então, é muito no caso dentro disso. Então, só trazendo aqui que o El está falando, né? A situação da intervenção jurídica, a pessoa pode entender de forma negativa. A Karina deixou claro a importância do autorreconhecimento do problema, de levar a essas situações, levar exemplos, através de filmes, através de lives, através de assuntos, né? Eu lembro muito bem, assim, eu recordo muito bem, assim, falando de uma situação comigo, muitas vezes eu fui, né, uma pessoa, assim, sabe, antes de saber que era psicóloga, me deu um livro para ler, chamado Cavaleiro Atrás da Armadura, né? Eu aconselho as pessoas a lerem esse livro, porque às vezes a gente está se afastando de algo que a gente não conhece, e a gente forma mesmo uma armadura, e a gente não está percebendo que está nesse isolamento social citado já na live, porque a gente pensa que a gente está se refazendo, mas na verdade a gente está se escondendo. E isso pode ser um problema. Eu lembro muito bem desse livro. Então, essas situações, até mesmo quando a pessoa não quer te ouvir, não force. Leva ela. Ele falou que ela bloqueou, mas aí mandou o link para outra irmã. Então, busque esses auxílios. Porque muitas vezes você não está se omitindo. Você está buscando alternativas e lá na frente vai ter esse reconhecimento. A fala própria, às vezes, tem grande dificuldade. Você não precisa omitir fatos. Você precisa evidenciar a melhor forma, a estratégia que melhor traz o caminho, para poder ter esse autorreconhecimento. Então, só pegando essa análise, então a gente já falou sobre sinais de comportamento suicida. O primeiro, que não ter a capacidade de lidar com outras pessoas, de estar em convívio de outras pessoas, mudanças drásticas de comportamento, isolamento social. Então, muitas vezes se enquadra no que a Karina falou sobre a questão dos transtornos, dos 4 principais transtornos de comportamento suicida, né? O bipolar ali, essas mudanças drásticas, o isolamento social e a questão do luto, que já foi citado, que existe. Sempre quando há uma perda, e geralmente os momentos de transtorno são devido a perdas, e essas perdas geram luto. E esse luto pode ter os 4 Ds: desesperança, desamparo, desespero e depressão. Dentro disso, não caracteriza um único fator dizer que a pessoa está em luto por conta daquilo. Muitas vezes veio ao longo do tempo, e aquilo só foi o momento do luto, que foi o que culminou o momento do luto, mas ela pode vir com outros fatores. Então não tente adivinhar fatores. Procurar um profissional, procurar uma ajuda, mesmo que você queira ajudar e se enquadre, e nunca ter passado por isso,
você não reconhece profissionalmente esses quadros. Isso é muito importante. Existe um outro ditado, você falou de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Aí as pessoas pensam que falando o que elas acreditam, É vão estar verdade. falando a realidade. E nesse caso, hoje em dia, parece Uhum. aparentemente que a psicologia é bem simples, mas ela não é tão simples assim. Não, não é. Tanto que, inclusive, quando a gente fala sobre, então, no caso, transtorno depressivo, existem vários tipos, né? Tem alguns, aí, então, no caso, tipos, que eles são passados, aí, então, de uma forma genética, né? Então, se pais, aí, então, tiveram, se avós, aí, então, tiveram, uma criança, um, então, bebê, pode nascer com um transtorno depressivo maior. E aí você não está falando sobre uma causa, o que no caso causou, qual perda? Não tem, né? Ele nasceu, aí, então, no caso, com isso. Então, enfim, é algo muito complexo, muito mais do que então a gente pensa, e até muito mais do que a então ciência também sabe, né? Porque ainda hoje em dia a gente estuda muito sobre isso, né? Os então, no caso, cientistas, porque ainda hoje existem muitas lacunas dentro desse assunto. Nessa situação, você falou agora, tem a questão genética mesmo, né? Por conta do genoma, né? Divisão, né? Cromossômica ali. Sim. Por exemplo, se eu tive um, um tio-avô, um tataravô, que teve esse episódio, ao longo das gerações, eu posso ter sofrido isso 4, 5 gerações sem nem perceber. Ou seja, dentro da Sim. nossa possibilidade, a nível de DNA, que é a parte, né, a árvore genealógica da célula, dentro da Uhum. parte celular, o RNA pode sofrer essas mutações. E ela vem como herança genética. São as síndromes, muitas vezes. Então, nem meu pai, Sim, minha mãe não tem nenhum tipo de síndrome. Muitas vezes não foi diagnosticado no tempo dos meus avós, dos meus tataravós ou dos meus exatamente. tios-avós essa anormalidade genética. E aí a Karina falou isso muito bem, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Quando eu fui ler sobre isso, e eu passei muito tempo lendo, assim, isso tranquiliza a gente, porque a gente acha, assim, que aquilo estava ao nosso alcance, igual o El está falando. Eu posso ajudar. Well, muitas vezes isso só o que culminou o processo dela de tristeza. Mas por trás disso tem uma herança genética e a importância de estar com um profissional para poder avaliar isso. Mais alguma coisa? Sim, com certeza. Com certeza. Tem um outro, então, no caso, sinal de alerta, que eu sempre gosto de, então, falar também, que é sobre mudanças no, então, no caso, padrão de sono e do apetite, né? O então, sono, né, é algo fundamental para a nossa autorregulação, tanto física quanto mental. Então, a partir do então momento que você não consegue dormir, que você não tem capacidade para então dormir, né? Que você fica horas e horas ali no caso acordado, dorme 2, 3 horas. Tem muitas aí então pessoas que chegam a então ficar 48 horas acordados, sem cochilar, sem dormir nenhum minutinho, né? Hoje então a gente já sabe que a partir de 36 horas sem então dormir, isso já, então, no caso, representa um risco, então, para a nossa vida. Você já pode, então, passar a ter uma confusão, então, mental, ter, então, no caso, delírios, ter alucinações, então, por causa disso. E aí, muitas das vezes, dentro dessas mudanças, então, no sono, o outro, então, no caso, acaba tendo um comportamento suicida sem ter consciência disso, né? Porque naquele momento ele está ali dentro de um, então, no caso, delírio, ele está ali dentro de uma alucinação, então, dele. Então, isso é algo muito importante, porque na grande maioria das vezes, né? Quando o outro vai para a clínica, vamos supor que ele vai para o acompanhamento psicológico, então, comigo. Se nós percebemos uma alteração no sono, assim, é muito importante, né, que haja o encaminhamento para um psiquiatra. Porque a partir disso, o outro, ele já é um risco, então, digamos assim, tanto para si quanto para os outros, então, também, né? Porque dependendo do que ele faça, ele pode ali ter uma falta de concentração muito grande, que pode vir a
até mesmo no caso de colocar a vida de outras pessoas em risco, né? Mesmo sem ter a intenção, mas isso pode, então, no caso, acontecer. Então, esse é um outro sinal de alerta muito importante e que muitas das vezes, sim, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, sim, necessita, então, do uso de medicamento. Você falou sobre isso, né? A importância de saber como interpelar algumas situações. Porque a questão do sono, muitas pessoas dizem que é como se fosse uma embriaguez sem o álcool, né? Então, você falou sobre Sim. isso, eu estou lembrando desses episódios de falas. Nessas situações, a gente... E a questão do apetite, nessa questão, é parecida com o sono? Dentro do, então, no caso, apetite, a gente percebe extremos. Ou o outro vai ter uma fome enlouquecedora, e na grande maioria das vezes, por coisas que podem vir a colocar a vida dele em risco. Meio que seria como se fosse um comportamento autodestrutivo. Então ele vai comer muito doce, ele vai comer muita, então, no caso, gordura, coisas de um alto, então, no caso, teor calórico, que podem vir a causar danos físicos mesmo por causa daquilo. Mas a gente percebe o outro oposto. O outro cessa a sua fome e ele não consegue comer nada. Tem muitas, então, pessoas que dizem, então, até que elas sentem como se, então, no caso, a garganta delas estivesse fechada. Então, não passa, então, no caso, comida, né? Só o fato de, então, você tentar, isso já causa uma dor mesmo aqui por dentro, já, então, causa uma ânsia de vômito, porque há um impedimento mental, né? Mas que acaba se tornando, então, no caso, sintoma físico diante disso. A anorexia poderia se enquadrar nessas questões? Evoluindo muito, mas logo no, então, princípio, não é, então, no caso, chega a ser. Dentro dos, então, no caso, transtornos alimentares, então, que a gente tem, o mais próximo, então, que a gente percebe são as compulsões, né? O outro tem uma, então, no caso, tendência, digamos assim, para ter uma compulsão alimentar maior. Não a retirada, né? A questão de dietas, essas questões, Não, não há não, problema. não, Então, eu nem não. estava vendo, já tem 1 hora de live, meu Deus. Rapidinho. Então, eu vou fazer um resumão aqui para quem entrou depois, né? E aí você vai citando. E eu só posso só antes aí, então, falar Pode, sobre um que eu acho muito pode. importante a gente, então, falar, principalmente para os jovens, enfim, por causa desse momento que a gente vive. Um outro aí, então, no caso, sinal de alerta muito importante, são os comportamentos autodestrutivos, né? Você ter um excesso do uso de álcool, excesso do uso de, então, no caso, cigarro, o, então, vape, né? Você, então, fazer o uso do vape em excesso, todos esses comportamentos em excesso, tá? São, então, no caso, sinais de alerta para comportamento, no caso, suicida também. Deixa eu ver só se tem... Não, fechou. Você falou sobre comportamentos autodestrutivos. Então, sobre questão de sintomas, só para a gente poder fechar, que eu fiquei com essa coisa na cabeça de sintomas, a gente aprende muito a nível, né, de avaliações sobre a questão dos sinais e sintomas. A gente citou os sinais, e aí os sintomas são bem subjetivos. É importante que as pessoas não duvidem desses sintomas quando relatados, não é isso? Sim, sim. Quando a gente fala sobre, então, no caso de sintomas, a gente fala sobre sentimentos, né? Que muitas das vezes, então, no caso o outro, ele, então, relata ter, e além disso, percepções que o outro tem, né? Então, a falta de concentração então, no caso, sintoma que muitos, então, relatam. Ou, então, no caso, de desânimo. Então, a apatia, a irritação, que muito poucas, então, no caso, pessoas sabem, mas sobre depressão, na grande maioria das vezes, o então primeiro sintoma não é a tristeza. Na grande maioria das vezes, costuma ser a irritabilidade.
o outro se torna ali como se fosse, ou então, no caso, pavio curto, né, que muita gente fala. Qualquer coisa faz com que o outro, então, se estresse, qualquer coisa ali faz com que o outro mostre um nível de irritabilidade muito grande. Esse é um dos, então, no caso, primeiros sintomas que, então, a gente Desânimo, percebe. apatia, irritabilidade, você falou mais um, acho. E eu não vou lembrar nada. Desânimo, Eu só vou falar. desânimo, apatia e E irritabilidade. isso. Mas esses são os que mais aí, então, a gente percebe. Beleza. Então, na live de hoje, como conhecer os sinais de comportamentos suicidas? Nós falamos sobre alguns sinais, os principais, segundo a Karina, não ter capacidade de lidar com outras pessoas, né? Então, mesmo que você goste muito da outra pessoa, você fica um tempo do lado dela e logo procura se afastar, não tem paciência, acaba tendo mudanças drásticas de comportamento, né? Irritabilidade, como ela acabou de citar, que os próprios pacientes relatam isso. Isolamento social, ou seja, a pessoa não consegue viver num meio social, mesmo que seja familiar. Em momentos, em questões de alertas, ela citou 4Ds, né, sobre desesperança, geralmente vinculado ao luto, desesperança, desamparo, desespero e depressão. A nível da depressão, muitas vezes precisa ter uma ação mediante isso, seja ela jurídica, quando é um fato muito específico, que a pessoa fica acamada, não consegue sair de casa. Falando sobre isso agora, a gente conhecia antes, eu sempre falo isso nas minhas aulas, sobre a questão do distúrbio neurovegetativo, que as pessoas falavam que era chilique, que era um DNV, que na verdade não era um chilique, já era um processo de depressão grave, que precisaria talvez dessa tutela jurídica do qual você citou. Então nunca duvide, porque quando eu cheguei no hospital com uma paciente uma vez, numa atenção primária à saúde, a enfermeira na época, né, a profissional de saúde, né, falou para mim, olha só, assim que a gente cura isso daí. E aí fez um estímulo doloroso e a pessoa meio que acordou, foi colocada no soro, e aí foi percebido que ela não comia há muito tempo. E aí cita também a situação que você falou do apetite. Ela estava muito triste. Mas tudo que você falou. Entrar no assunto de outras formas, então se você não consegue interpelar uma pessoa com depressão, buscar links, rede social, filmes que façam ela se questionar sobre aquilo que ela está sentindo e valorizar o real sentimento dela e a vida que ela com certeza gosta de viver. Não há uma pessoa que, de forma geral, não queira viver. Tem que saber esse real motivo, fazer esse questionamento. Encaminhar-se, né? Caso você não consiga interpelar nem pela questão jurídica, porque ainda não chegou a estar tão grave, nem pela questão, né, sobre o assunto, você não sabe como chegar nesse assunto, procurar por um profissional e pegar um conselho desse profissional para como caminhar com essa pessoa para dentro de uma consulta. E em quarto, fazer uma terapia em conjunto, seja com o familiar, seja com seu cônjuge, seja com seu amigo, buscar estar juntos em terapias em grupo, em terapias familiares. A Karina citou também sobre alguns transtornos importantes de comportamento suicida, borderline, depressão, que a gente citou bastante depressão hoje, bipolar, que está dentro do que a gente falou sobre as mudanças drásticas de comportamento, e a esquizofrenia. A Karina deixou claro que, mesmo ela citando esses pontos, falar de um único fator não é uma questão de diagnóstico, porque podem ser outros fatores que venham a culminar esse fator que você achou que tinha descoberto o ouro. Então, talvez esse não seja o ouro. Tem uma professora que sempre fala isso. Quando eu puxar lá no uma agulha, então é mais ou menos isso. Então é um fio de lã que você vai desenrolando e descobre isso. E a Karina deixou claro isso. A Karina falou sobre a importância do momento de luto, que é um fator de risco. Toda perda, todo término, seja de amizade, seja de relacionamento, de cônjuge, gera um luto. E esse luto que vai gerar esses alertas de desesperança, desamparo, desespero e depressão. Ela ainda falou sobre a importância do sono. A pessoa que dorme pouco é predisponente a algumas situações de delírio e alucinações
podem culminar com comportamentos suicidas e também levar. E fora a questão do apetite, a pessoa que se alimenta muito mal, muito doce, muita gordura, que está sempre se alimentando, também tem essa importância. Faltou alguma coisa? Acho que eu falei o resumo todo. Hoje eu até anotei, Karina. Não, foi tudo. Falou perfeito. Eu estava aqui pensando, como é que você lembrou disso tudo? Hoje eu Muito não bom, aguentei. porque a minha jamais iria dar conta Hoje eu não aguentei, hoje eu anotei, até porque a participação da live hoje foi bem legal, né? As pessoas que participaram. Teve o Med Esportes verdade. aqui, teve o Wanderson, né? Um administrador aí que eu tenho muito apreço, né? Está sempre buscando essa interação. A Tainá, o El, a Bárbara, que falou sobre a importância da terapia, das consultas. Então, tudo isso acaba fazendo nós, professores, nos empolgarmos com o assunto, porque a gente quer levar esse conhecimento para todo mundo e divulgar isso. Então, vou chamar a Tainá agora. Tainá, Verdade, a famosa foto, né? Deixa eu ver se eu consigo aparecer a camisa do IBF aqui junto comigo. Deixa eu ver. Ih, acho que não vai dar, não. Vai lá, Tainá. Oi, Oi? Tainá. A gente fica aqui Verdade. parado nessa. Comuniquer também falou que gostou muito, apesar de ter chegado um pouquinho tarde. Lembrando que dia 18 a gente tem um fechamento desse mês. Ao longo desse período, a gente deve ter também uma live sobre segurança do paciente. Então, a gente vai trabalhar isso. Pode ser, né, dependendo do dia que caia, que eu traga a Karina de volta, porque falar sobre segurança do paciente é falar sobre comportamentos, e falar sobre comportamentos. O paciente também deprime devido à sua internação. Então, eu estou tirando isso daqui da cartola agora, Karina. É muito repentino na minha mente. Ela trabalha assim. Eu tô percebendo. Ela trabalha assim de forma abrupta. Então, falar sobre segurança do paciente, ainda mais para cuidadores, é muito importante. Então, eu convido a todos, né? Muito obrigado a todos. Compartilhem, falem sobre as lives. A ideia aqui é promover saúde. A gente só não quer prevenir, a gente quer promoção de saúde. Quer falar alguma coisa para se despedir, Karina? Agradecer mais uma vez pela participação, então, de todo mundo, pelo, então, no caso, convite. E na próxima segunda-feira a gente está aqui junto para, então, no caso, fechar esse ciclo, então, de lives. Um grande abraço, agradecer a todos os diretores, a Tainá, que tem uma paciência enorme, e a Juju, que é da parte de qualidade, né? O Robson, o Marcel, todos da direção, né? que nos compreendem e nos trazem a possibilidade de promover saúde o tempo todo. Obrigado, IBF, Instituto Beneficente Flêming. Abraço, beijo, beijo. Tchau, boa noite.